aquele que está sempre com as suas mãos santas e poderosas estendidas para nos levar para o santo caminho, para o caminho correto. Nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, te adorar. Queremos exaltar o Senhor, o teu santo nome, exaltar a sua grandeza, exaltar a sua majestade. Queremos exaltar a tua santa e poderosa presença nas nossas vidas. Dizer, Senhor, que nós somos dependentes do Senhor. Dizer que nós precisamos de Ti muito, muito mesmo. Dizer que nós precisamos do Teu santo perdão. Perdoa-nos, ó Pai querido. Perdoa-nos dos nossos pensamentos, perdoa-nos das nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores do que nós somos. Ajuda-nos, Senhor, a termos a medida correta das coisas. Muitas vezes nós cerramos a nossa boca quando precisamos falar. E muitas vezes falamos quando precisamos ficar em silêncio. Muitas vezes tomamos atitudes quando deveríamos estar passivos, quietos. Outras vezes deveríamos estar agindo e nada fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a darmos esta guinada na nossa vida, nunca é tarde, e tomarmos as atitudes corretas. E ajuda-nos a suportarmos também quando outras pessoas tomam com relação a nós atitudes corretas. Por isso eu peço que o Senhor, debaixo da Tua santa glória, santo poder, santa majestade, que o Senhor continue nos guiando e nos dirigindo. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, por motivos de ordem técnica, na quinta-feira eu não pude celebrar a ceia porque nada funcionou aqui, né? Mas na quarta-feira estou reagendando a ceia para quarta-feira agora. Quarta-feira é dia 6. Então, já pedi perdão, já pedi desculpas, é o que eu posso fazer. Não funcionou nada aqui, não tem culpa, né? Mas pedir perdão e pedir desculpas por não ter ministrado a ceia na quinta-feira, motivos alheios à minha vontade. Mas quarta-feira, dia 6, eu estou reconvidando você. Tem ceia, viu? E eu convido você para participar. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, o assunto é, bom, todo mundo precisa saber disso que nós vamos começar a falar agora. Eu creio que a gente vai ter que continuar com isso, porque o estudo tem, acho que, 16 laudas. É muita coisa. E eu tenho certeza que você quer saber disso. Tenho certeza absoluta. Nós vamos começar agora, vou botar meus óculos aqui, a falar a respeito do... Você que está pelo Facebook já viu aí o título, né? Como é que é? Deixa eu ler aqui, irmão. Senhor, pastor, a rádio na web, internet não funciona mais. Claro que funciona, eu estou transmitindo para o rádio via internet. A minha transmissão para o rádio é via internet.
E eu, olha, estou aqui no rádio, ó, tá vendo? Isso aqui é o retorno do rádio. Então, querida irmã Lucimara, é um problema aí. Será que você não precisa abrir o som aí na internet? De repente o seu som está fechado, mas eu estou transmitindo para o rádio via internet, viu? Está funcionando, sim, claro que funciona, tá? Bom, hoje nós vamos começar a falar do Natal. Então o assunto aqui, a partir de hoje, e vou continuar à tarde, né, porque é muita coisa. Nós vamos falar do Natal, nós vamos falar se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, como é que surgiu essa data. Nós vamos falar dos símbolos de Natal, árvore de Natal, por exemplo, muita gente perguntando, né? Das velas, guirlandas, vamos falar do Papai Noel, dos presépios, essa história do espírito natalino, enfim, vamos falar aí dessas coisas todas aí, que infelizmente, né, eu fico tão triste, irmãos. Hoje eu recebi de um irmão muito querido uma informação de que nossas igrejas aderiram a essa festa pagã que é o Natal. O Natal é festa pagã. Vamos começar? Abre sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 16, vai no versículo 13. João 16, 13, para a gente começar a falar. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. E, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem que abrir um parênteses aí, colocar cuidado com o que você ouve, né? Porque tem tanta gente falando aí. Então, cuidado, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Que vai começar a falar conosco aqui no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Apenas lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, este vídeo vai ficar gravado no Facebook, e estou gravando também para o YouTube, no nosso canal do YouTube. Este vídeo também ficará no YouTube. A qualquer dia, a qualquer hora, as pessoas vão poder acessar e ter estas informações que eu vou passar a partir de agora em mãos. O Espírito de Deus testifica das coisas santas conosco. É claro que Jesus nasceu, é óbvio. A Bíblia diz que Jesus nasceu. Então, o Natal, enquanto nascimento de Jesus, é verdadeiro? Claro. Natal como nascimento, e a palavra Natal quer dizer exatamente isso. Jesus nasceu. Nasceu de Maria, nasceu por obra do próprio Deus, nasceu num determinado dia, mas não o dia que se comemora o nascimento de Jesus. Mas, pastor, se Jesus nasceu, a Bíblia não fala o dia que Jesus nasceu, exatamente. A Bíblia não diz nem o mês e nem o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Aquilo que a Bíblia não diz,
a gente não pode afirmar como verdadeiro. Existem informações na Bíblia que são informações conclusivas. Por quê? No conjunto de verdades bíblicas, a gente conclui que aquilo é verdade também. Por exemplo, a Bíblia não diz que existe a Trindade. Mas no conjunto da verdade bíblica, nós sabemos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma verdade conclusiva. Agora, quanto ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não existe, pelo contrário, nada que nos leve a crer que Jesus primeiro tenha nascido no mês de dezembro e segundo no dia 25. Esta data não é uma data nem aproximada, nem perto do dia que provavelmente o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Como a Bíblia não diz, para isso que eu estou colocando provavelmente. Né? Se a Bíblia dissesse, olha, Jesus nasceu tal dia, a Bíblia não diz. Então a gente, lendo a Bíblia, nós vamos chegar às seguintes conclusões. Jesus nasceu. Nunca, em hipótese alguma, no mês de dezembro. Né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, haviam pastores no campo. E o mês já é, né? Agora já, lá naquela região do mundo, já é muito frio. Outubro já começa a esfriar. Novembro já é muito frio. Dezembro, janeiro, então, não tem como os pastores estarem no campo num frio daquele. Não tem jeito. É a primeira coisa que nos vem à cabeça. Como é que Jesus foi nascer no dia 25 de dezembro? Os pastores estavam no campo. Mas naquele frio não tem jeito. Não é o frio nosso aqui, é um outro frio. Neva. É um frio diferente desse que nós estamos habituados aqui. A primeira indicação de que esta data não é verdadeira. E a gente não pode viver como cristãos que somos numa dupla prática de servir a Deus e servir ao diabo. Né? Se fosse para ser comemorado o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, este dia estaria explícito na Bíblia. Estaria lá muito claro. Como não está, esta data foi inventada. Esta data foi criada. E a gente não pode viver servindo a Deus, oh, que bom, Jesus nasceu, aleluia, e servindo ao diabo, comemorando. Você já pensou? Eu nasci no dia 20 de fevereiro. Aí chega as pessoas no dia 20 de abril, ou 10 de abril, ou maio. Oh, parabéns, parabéns por quê? Não é seu aniversário? Não, eu nasci em fevereiro. Está atrasado. Ou você está adiantado. Não tem cabimento isso. Como nós não sabemos, e pelo clima, pela meteorologia, quando a gente lê a Bíblia, a gente chega à conclusão de que Jesus nasceu
de agosto até outubro. De agosto a outubro. E o dia do mês, ninguém sabe. A Bíblia nem nos dá uma pista. Então a gente não pode passar a comemorar com os pagãos. Porque o nosso compromisso não é com as lojas, com os shoppings, com os parentes para dar presente. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com a nossa pátria celestial, porque nós somos cidadãos de lá. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Esta data, ela tem... Qual o problema, então, de se comemorar dia 25 de dezembro, o Natal? Natal, o nascimento de Jesus. Isto é dia 25 de dezembro. Outra coisa, explica para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, o que é Natal. O que quer dizer a palavra Natal? Natal não quer dizer ganhar presente. Natal não tem nada dessa heresia de Papai Noel. Natal seria o nascimento de Jesus. Eu estou dizendo seria por causa da data. Mas Natal é por causa do nascimento de Jesus. Se nós, que somos cristãos, crentes, quando se diz crente, as pessoas fazem joguinho de palavra. Ah, ele é crente, não é cristão. Umas coisas bobinhas, né? Então, quando a gente fala aqui, a gente precisa sempre estar atendendo, porque as pessoas que são acostumadas a fazer joguinhos de palavras querem nos pegar uma ou outra palavra para desqualificar aquilo que a gente fala. Mas, se nós que somos nascidos de novo, e este novo nascimento nos dá um compromisso para com Deus, a gente não pode aceitar essa transmissão oral de lendas, de fatos, de hábitos, de conhecimentos, de valores espirituais que vem acontecendo através de gerações, porque nós somos novas criaturas. Nós temos que analisar cada coisa, cada tradição, para ver se aquilo agrada ou desagrada o nosso Deus. A gente não pode caminhar confuso. E, infelizmente, tem uma grande quantidade de cristãos caminhando na confusão. A gente não pode admitir isso. Por quê? Porque o Senhor espera de nós que nós sejamos cristãos maduros e inteligentes. Ora, afinal de contas, o Senhor nos deu um negócio chamado inteligência, que é para quê? Para a gente poder pensar, para a gente poder avaliar as coisas. A nossa fé não é cega. Nós sabemos em quem nós temos fé e sabemos por que nós temos fé. Não é fé cega. Fé cega tem aqueles que, infelizmente, são completamente ignorantes das coisas santas, das coisas divinas. Desde o passado, desde lá de Êxodo, capítulo 20, o Senhor Deus alertou o povo para não adorar outros deuses.
em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16, está escrito assim: tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado, não abandonem a Deus para adorarem e servirem outros deuses. E a gente vê isso acontecendo todos os dias. Todos os dias. E, chocado, eu constato que a adoração a outros deuses começa dentro das igrejas, que deveriam lutar até a última gota, seja de suor ou de sangue, para que os congregados adorassem exclusivamente a Deus. Em Lucas, capítulo 2, versículos do 8 ao 11, diz assim: naquela região haviam pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Bom, ninguém é obrigado a conhecer o país Israel. Não, claro que não, né? Mas, naquela região, 25 de dezembro é um inverno lascado. Ninguém ficava, principalmente naquela época, né, exposto ao tempo. Os pastores nunca ficariam, nunca, numa noite de inverno, no campo. Outubro, novembro, dezembro, já não se vão mais ao campo, porque já é declarado o inverno. Não há pastagens, a grama seca. E quando neva, desaparece completamente. É um desconforto para qualquer tipo de rebanho ficar no campo. Em Lucas, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, diz que José e Maria estavam indo de Nazaré, que fica na Galileia, para Belém, que ficava na Judéia. Porque o imperador havia feito um decreto para que todos se alistassem na sua cidade natal. Era um censo. Para ele fazer o censo é para quê? Para fazer uma contagem da população. Por que que um imperador iria fazer um censo no inverno? Na pior época para locomoção. As pessoas teriam determinados lugares. Não podemos nos esquecer que naquela época as pessoas andavam a pé ou em lombo de burricos, jumentos. Era assim que se viajava. Não tinha carro, ônibus. As estradas que existiam em condições razoáveis foram feitas pelo Império Romano. Então, por que o imperador iria, já que ele queria saber o número da população, ele não iria fazer um censo numa época difícil das pessoas viajarem, porque ele iria correr o risco de muita gente não viajar. Como é que eu vou viajar com esse tempo aí? Entendeu? Então ele não faria no inverno, aonde as pessoas teriam que atravessar montanhas e desertos, porque toda aquela região é composta, mais uma vez eu vou dizer, de deserto e montes.
e algumas montanhas. É só isso que tem lá, não é uma ou outra planície. Então, como é que surgiu essa data de 25 de dezembro? Por que escolheram essa data? Quem que escolheu essa data, 25 de dezembro, para ser o nascimento de Jesus? Obviamente foi um homem. Um homem que tinha por trás uma ação satânica, uma ação que leva ao engano, deturpando o nascimento de Jesus. É isso que Satanás faz. As pessoas pensam, acreditam ainda que Satanás fica se exibindo nos púlpitos das igrejas quando os super-heróis dizem, manifesta. Não, Satanás age de maneira sorrateira. Ele engana muito mais gente com o Natal. Ele estraga a vida de gerações com o Natal. Olha como é que surgiu esta data, dia 25 de dezembro. E isso você vai achar aí na internet. Isso aqui que eu vou falar, eu fiz esse estudo aqui, e para fazer, eu usei a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Shed, o livro Babilônia e Roma, a diferença é o nome, a apostila Cegas Tradições do Natal, do pastor Márcio, a enciclopédia Delta Larousse, a enciclopédia Delta Universal, a enciclopédia Bárcia, a enciclopédia Mirador Universal. E a Bíblia, né? Já falei, né? Para trazer esta informação. Mas aqui você acha na internet, isso aqui não é algo, não. Você vai levantar isso aqui, você vai ver que são essas informações aqui. Em dezembro, no dia 25 de dezembro, era celebrada uma festa popular, uma festa pagã dos Saturnais, ou a Saturnália. E era dedicada ao deus Saturno, um deus pagão, obviamente. E essa festa durava cerca de 3, 4 dias, às vezes mais em algumas regiões. E os romanos, que eram pagãos, acreditavam que este deus Saturno habitava num lugar chamado Lácio, e que este lugar ficava numa região chamada Leteré, que quer dizer oculto. E quando o deus Saturno foi recebido pelos homens, eu estou dizendo o que os romanos acreditavam, ele ensinou aos homens a agricultura, e os homens passaram a plantar a partir deste ensino de Saturno. Isso é uma lenda. Isso é uma coisa pagã. Mas os romanos acreditavam nisso. E não se esqueça que naquela época, aquela região, e grande parte da região do mundo conhecido, estava integrada ao Império Romano. Eles eram submissos ao Império Romano. E quando acontecia essa festa, acontecia também uma espécie de feriado. Ninguém trabalhava, os tribunais não funcionavam, as escolas da época eram fechadas, e os escravos, porque todos os povos que eram conquistados pelos romanos passavam a ser escravos de alguma forma. E os escravos recebiam uma permissão temporária
para fazer tudo aquilo que lhes agradasse. E muitas vezes, num tom de brincadeira, num tom de zombaria, alguns donos, alguns amos dos escravos passavam a servir os escravos neste dia, num tom de zombaria. E alguém era coroado rei e fazia o papel de Saturno, que era o deus. Era uma espécie, algo mais ou menos como um carnaval. E isso acontecia no inverno. Baal, um deus adorado pelos cananeus. O nome Baal significa Senhor. Era considerado o deus das montanhas, das tempestades e das chuvas. E Baal simbolizava a plenitude da vida. E segundo se cria, ele tinha o poder de provocar as chuvas. E ele, Baal, que criava as fontes de águas boas para se beber, e isso dava fertilidade para a terra. Quando o Império Romano conquistou o mundo antigo, esta divindade acabou entrando para o panteão dos deuses romanos. E o Império Romano ia conquistando e ia trazendo escravos. E ia trazendo mercenários, aqueles homens que lutavam em guerras por dinheiro, da Síria. Porque os romanos se juntavam a esses escravos, a esses mercenários, porque os romanos sempre buscavam, isso a história nos conta, novas experiências espirituais. Em alguns cultos, crianças eram mortas e adolescentes, crianças e crianças que estavam entrando na idade da adolescência. E não poucas crianças e adolescentes foram mortos. Começou a acontecer um extermínio durante esses cultos. Tanto é que o imperador Adriano, no ano de 76, que foi imperador de 76 a 138 depois de Cristo, proibiu esses sacrifícios humanos. E isso deixou de existir de maneira visível, mas esses sacrifícios continuavam acontecendo às escondidas. Existia também na época, além de Saturno, além de Baal, um outro deus que se chamava Mitra, um deus indo-iraniano. Estou falando tudo isso para você entender o porquê desta data, hein? Este deus era muito adorado, apreciado pelo exército romano. E ele era cultuado somente em lugares fechados, em grutas, que era muito comum em algumas regiões. Era como se fosse uma religião secreta. Não estou dizendo que era igual, mas como se fosse, só para você entender, como se fosse uma maçonaria. Não era maçonaria, mas só para você entender que a adoração a Mitra era como se fosse. Mitra era o deus do sol. E o seu dia era comemorado entre os dias 24 e 25 de dezembro, quando a lenda conta que Mitra, um deus indo-iraniano,
havia nascido de uma enorme rocha. Mitra era considerado amigo de todos. Então, os romanos já conheciam Baal. Mitra já era conhecido. Isso a história nos conta através de Aureliano, né? Esses caras todos aí. A partir daí, meus irmãos e irmãs, as forças do paganismo se uniram, não somente para enfatizar o culto ao Deus Sol, mas também para fazer prevalecer as religiões pagãs naquela parte do mundo, e principalmente para aqueles que haviam sido vencidos pelo Império Romano. Satanás usou uma tática de unir todas as forças na luta contra a verdade. Uniu os pontos que existiam em comum das religiões pagãs para manter os rituais e os segredos das iniciações consideradas abominações diante de Deus. Ao invés de Satanás atacar frontalmente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele enganou, que é o que ele faz bem. Ele infiltrou na igreja de Jesus as doutrinas. E o resultado desta infiltração satânica dentro da igreja foi o início do catolicismo romano. O que quer dizer católico? Católico quer dizer universal. O universalismo da religião romana. E eu passei todo esse histórico para você dos romanos, para você entender também da onde veio o catolicismo. Aí apareceu um imperador chamado Constantino, ele e a mamãe dele. Constantino queria de alguma forma aquietar os cristãos. E segundo conta a história, antes da batalha de Mexêncio, isso a história conta, isso é uma coisa que ele implantou e virou história. Ele teve uma visão da cruz contra o sol e uma mensagem que dizia para ele: Constantino, com este sinal vencerás. Constantino era adorador do Deus Sol. Olha só, o que tem que ver o Deus Sol? Meu Deus do céu, o que tem que ver o Deus Sol, né, com uma visão de cruz? Absolutamente nada. E aí Constantino cria, ou melhor, dá asas para o crescimento do cristianismo, mas sempre mantendo os cultos que eram pagãos. Ele legaliza o cristianismo perante o mundo pagão, e os sacerdotes, só para você entender bem isso, os sacerdotes cristãos da época tinham isenção fiscal de impostos, a mesma isenção que era concedida a outros sacerdotes de outras religiões. Então o que fez Constantino? Igualou o cristianismo ao paganismo junto ao Estado. E os cristãos que antes eram perseguidos de maneira cruel, agora passaram a ser recebidos pelo imperador e ter os seus cultos liberados. E como adorador
Olha como funciona a coisa. E como adorador do Rei Sol, e depois de ter feito todos esses benefícios para o cristianismo, ele influenciou a data do dia 25 de dezembro para uma festa cristã, para que se celebrasse o dia do nascimento de Cristo. Então o que ele fez? Ele pegou a festa de Mitra, a festa de Baal, a festa de Osíris, a festa de Apolo e de outros deuses abomináveis e colocou o nascimento de Cristo nesse dia. Constantino criou um negócio chamado de sincretismo religioso. E a enciclopédia Delta Universal, no seu volume 10, página 5608, diz que não se sabe a data, a enciclopédia universal diz que não se sabe a data precisa do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos não celebravam seu nascimento porque consideravam a comemoração de aniversário um costume pagão. Daí surgiu esta data, 25 de dezembro. Não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. É uma data criada pelo ex-imperador romano Constantino e a senhora sua mãe. Uma data que acabou unindo, uma data super, hiper conveniente, porque nesta data ele comemorava o dia de outros deuses pagãos, obviamente. Ele comemorava no dia 25 de dezembro a data do deus Baal, do deus Mitra. Olha, vamos comemorar também o nascimento de Jesus. E a Igreja Católica Apostólica Romana aceitou de braços abertos. Ah, que bom! Então agora nós vamos comemorar dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. E as pessoas até hoje, o mundo até hoje, adotou esta ideia. Na realidade, Jesus não nasceu no dia 25 e muito menos em dezembro. Esta data foi um acordo para aquietar os pagãos da época e aquietar também os cristãos recém-recebidos pelo Império Romano através de Constantino. E até hoje se comemora, dia 25 de dezembro, o dia de nascimento de Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 e muito menos em dezembro. Se você acha que o Natal, o nascimento de Jesus, é no dia 25 de dezembro, a partir de agora, você tem a consciência que você está no dia 25 de dezembro comemorando tudo. O dia de Mitra, de Baal, de Osíris, mas não o nascimento de Jesus. Pode fazer missa do galo, da galinha, do pato, da rã, não é. Pode fazer cantata, premiata, não é. Você está comemorando os deuses pagãos, não o nascimento de Jesus. E à tarde, porque o nosso tempo está completamente estourado, à tarde eu vou falar das árvores de Natal. Se der tempo eu falo das guirlandas, enfim, eu vou do presépio, vou mostrar para vocês algumas curiosidades que estão na Bíblia sobre o nascimento de Jesus, dos reis magos. Bom, aonde está escrito, já vou deixar aqui uma coisa para você, aonde está escrito na Bíblia sobre os três reis magos? À tarde nós vamos falar sobre isso. Agora, infelizmente, o nosso tempo acabou. E tudo deve ser feito com ordem e decência. Vamos orar.
Deus querido e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, tudo que o Senhor tem nos ajudado a buscar na Tua Santa Palavra, e tantas coisas que muita gente faz e que infelizmente nunca verificou se a Bíblia autoriza a fazer. Continua conosco neste dia, Senhor, traga-nos à tarde, a partir das 16h05, pela internet e pelo aplicativo, para mais uma vez proclamarmos as grandezas do Senhor e desmascararmos toda forma de ação satânica dentro da igreja e na vida dos crentes. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.